E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula da disciplina Projetos de Programa. Vamos lá? O tema da nossa videoaula é Arquitetura em Camadas. Pessoal, até agora, os projetos de programas que vocês desenvolveram são projetos onde não existe uma organização das classes que fazem parte do projeto de programa. Normalmente, pessoal, projetos de programa devem empregar uma arquitetura de software que permite que seja possível definir a forma como os componentes de software eles estão organizados. Permite definir, inclusive, a localização, a disposição desses componentes de software. É extremamente recomendado que um projeto de programa ele seja baseado em uma arquitetura de software, visando tornar esse projeto mais organizado, ok? Essa organização ela facilita a manutenção, ela facilita o entendimento do código, o entendimento do projeto de programa por terceiros, ok? E na aula de hoje eu vou ensinar vocês um tipo de arquitetura que vocês poderão empregar para organizar o projeto de programas que vocês estão desenvolvendo, que é a arquitetura em camadas. Tudo bem, pessoal? Então, na arquitetura em camadas, ela tem como base a organização dos componentes de software por meio de camadas. Camadas, elas podem ser também consideradas como categorias de funcionalidades. Então, a ideia é agrupar as classes, os componentes de software em categorias, onde cada categoria corresponde a uma camada. Categoria de funcionalidade. Normalmente a gente vai colocar em determinadas camadas, em determinadas categorias de funcionalidades, classes, componentes de software que possuem características e comportamentos comuns, que objetivam juntas implementar um determinado componente de software, implementar uma determinada tarefa. E quais são essas categorias de funcionalidades, pessoal? Observem aqui essa figura. Nessa figura a gente observa algumas categorias. Ó. Interface com o usuário, lógica de negócios, recursos de sistema, persistência de dados. Essas são as principais categorias de funcionalidades, ok? Que permitem que seja possível nós organizarmos a disposição das classes de componentes de software que fazem parte de um projeto de um programa. Então, normalmente, a categoria interface com o usuário, ela se refere a classes, componentes de software que trabalham com entrada e saída, com telas, com interface com o usuário, com interação com o usuário. Tudo bem? A categoria lógica de negócios é onde nós iremos adicionar classes, componentes de software que implementam regras, que implementam restrições, fórmulas, procedimentos de negócio, ou seja, são os componentes de software implementados através de classes que são responsáveis pela lógica de negócios do programa. Tudo bem, pessoal? Então, essa lógica de negócios, ela é
vamos dizer assim, a inteligência da aplicação, né? E essa inteligência ela pode ser implementada através de lógica de programação, né? Regras, através de restrições, através de expressões matemáticas, beleza? Então, as classes que implementam a lógica de negócio, elas devem ficar reunidas, vamos dizer assim, dentro dessa categoria, né? Lógica de negócios. Uma outra categoria importante de funcionalidade é a persistência de dados. Então, na persistência de dados é onde ficam localizadas as classes que viabilizam que seja possível ao sistema armazenar dados, né? Armazenar dados em um arquivo de texto, por exemplo, um arquivo de som, armazenar dados em um banco de dados, em tabelas de banco de dados. Então, as classes que viabilizam que o sistema ele possa manipular dados, essas classes que implementam os componentes de software pela manipulação de dados, devem ficar localizadas nessa categoria de persistência de dados. Ok? Então, essas são as principais categorias de funcionalidades, pessoal. E essas categorias elas servem de base para a arquitetura em camadas. Aliás, faltou eu falar sobre recursos, né? Recursos de sistema. Nessa categoria ficam as classes que viabilizam ao sistema, ao programa, por exemplo, estabelecer uma conexão com a rede, né? Utilizar funções do sistema operacional, certo? Ter acesso a arquivos de configuração, beleza? Agora sim, agora nós fechamos as principais categorias de funcionalidades que servem de base para a arquitetura em camadas. Ok? Então, essas são as principais categorias de funcionalidades. Interface com o usuário, lógica de negócio, recursos de sistema e persistência de dados. Então, essas categorias elas servem de base para a definição da arquitetura em camadas de um programa, né, de um projeto de um programa, de um software. Como eu já falei para vocês, né, através dessa figura a gente consegue visualizar que em cada categoria deverá ter um conjunto de classes, certo? Exatamente isso que vocês estão vendo agora, né? Então, na interface com o usuário, nessa categoria tem um determinado conjunto de classes, na categoria lógica de negócio tem um determinado conjunto de classes, recursos de sistema também tem um conjunto de classes e persistência de dados também tem. Beleza? Certo? É importante ressaltar, né? Em cada categoria haverá um conjunto de classes que fornecem suporte, né? Um suporte correspondente à categoria. Então, tem as classes que vão oferecer suporte à interface com o usuário, as classes que vão oferecer suporte à lógica de negócios, as classes que vão oferecer suporte à persistência de dados. Observem que essas classes elas estão reunidas, né, ou agrupadas em categorias, né? E essa organização ela permite que seja possível desenvolver um projeto de um programa de uma forma mais realmente mais organizada, né, mais elegante, ok? Que traz uma série de vantagens, principalmente para a equipe, né, que trabalha com o desenvolvimento e com a manutenção do código. E aí, a partir dessas categorias, é possível nós derivarmos as camadas, como eu falei para vocês. Essas categorias elas são a base da arquitetura em camadas. Então, essa figura ela é bem legal, porque ela mostra o uso do conceito camada. Né? Então, tem a camada interface com o usuário, a camada lógica de negócios, a camada persistência de dados, a camada recursos de sistema. Ok? Um detalhe muito importante. Observem o artefato gráfico que está sendo usado para representar uma camada ou uma categoria. Esse artefato ele é conhecido como um pacote, beleza? Esse desenho, né, ele é um pacote. Então, observem. No final das contas, nós teremos um pacote de classes que vão oferecer suporte à interface com o usuário,
um pacote de classes que vão oferecer suporte à persistência de dados, um pacote de classes que vão oferecer suporte à lógica de negócios e um pacote de classes que vão oferecer suporte a recursos de sistema. E através da linguagem Java existe, né, o suporte a pacotes. Nós podemos criar pacotes de classes por meio da linguagem Java, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ok? Então nós temos aí as principais categorias ou camadas que fazem parte de uma arquitetura, né, de um projeto de programa. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa organização, né, baseada em camadas, que também nós podemos dizer que são pacotes de classes. E aí, pessoal, é interessante falar para vocês que as camadas que fazem parte, né, da arquitetura, elas podem interagir, certo? Então existe uma interação entre as camadas, especialmente entre as classes que fazem parte, né, que fazem parte das camadas. Conforme vocês estão vendo nesse slide, observe que nesse slide existe, né, um programa, certo? Um programa. E esse programa ele está organizado por meio de camadas. Ele está, né, estruturado através de pacotes de classes, né? Cada pacote corresponde a uma camada. Então, observe que nesse programa ele é baseado em 3 camadas: a camada interface com o usuário, a camada lógica de negócios e a camada persistência de dados. Tudo bem? E aí, normalmente, como é que funciona essa interação? O usuário, né? O usuário ele interage com o programa através de interface com o usuário, né? Através de telas, através de objetos gráficos. E aí, esse usuário ele pode, através da interface, ele pode realizar, executar, né, operações, e essas operações normalmente elas são implementadas pelas classes que fazem parte da lógica de negócios. Dependendo da operação, pode ser, por exemplo, a persistência de dados, né? E aí a camada lógica de negócios ela interage com a camada persistência de dados para usar uma classe, para usar algum componente que vai viabilizar que seja possível persistir dados no banco de dados. Beleza? Deu para entender, pessoal? Né? Essa interação, né? Observe que existe a possibilidade também, né, do caminho contrário, né? O usuário, através da interface do usuário, ele pode solicitar ao programa um determinado conjunto de dados, né? Então, essa solicitação ela é encaminhada para uma operação implementada na lógica de negócios, né? Essa operação pode ser, por exemplo, uma query, né, uma consulta, e aí, essa operação, para ela poder ser realizada, ela interage com alguma classe que faz parte do pacote persistência de dados, que fornece o suporte a ela, o acesso ao banco de dados. E a recuperação dos dados que foram solicitados através da consulta, através da query. E aí esses dados eles são enviados para a operação que solicitou o acesso, né, ao banco de dados, que por sua vez enviará para a interface, né, para a interface com os usuários dados que o usuário ele solicitou ter acesso. Beleza, pessoal? Então, recomendo fortemente quando vocês forem modelar, ou vamos dizer assim, projetar, né, o programa de vocês, que vocês utilizem uma arquitetura em camadas. Ok? Pessoal, desculpem aí, meu filho, a gente tem um cachorrinho aqui, ele pega o cachorro e fica malinando. Desculpem aí o barulho, tá? Vamos lá, eu não vou parar não o vídeo, vamos lá, vai deixar até mais engraçado o vídeo. Tá, então, continuando, até fiquei perdido, mas vamos lá. Observe, agora a gente tem uma visão mais detalhada
das classes que fazem parte, né, de cada camada, beleza? Né? Então a gente observa que na camada interface com o usuário é onde fica localizado a classe principal, né? A classe principal. E a partir dessa classe principal é possível nós implementarmos objetos gráficos que vão permitir que o usuário ele possa entrar com dados, ele possa executar determinadas operações. Né? Então imagine que na classe principal tem lá tem a implementação, né, de uma rotina que permite instanciar um show message dialog, por exemplo, né, para que o usuário possa visualizar uma mensagem, ou um show input dialog para que o usuário ele possa entrar com determinados dados, certo? E o usuário ele vai lá, digita um determinado dado, clica no botão, né, e aí os dados serão obtidos e serão passados, serão encaminhados para um método, que pode ser esse método salvar, né, que vai, por sua vez, o método salvar, ele vai enviar uma mensagem, ou em outras palavras, ele vai chamar, né, um método implementado na classe agenda, que é o método salvar, que vai receber os dados, né, que o usuário ele forneceu, né, na camada interface com o usuário, e vai preparar esses dados para que eles possam ser, né, persistidos num banco de dados através de uma classe, que é essa classe agenda persist, que fornece um método que é o método que vai efetivamente acessar o banco de dados e persistir no banco de dados os dados que o usuário forneceu por meio da interface, né, da interface gráfica. Beleza, pessoal? E aí é possível enviar, né, uma resposta, né, um retorno, indicando que a operação foi realizada com sucesso, né, para o usuário, para que ele possa receber um feedback. Beleza? Então, através dessa figura, a gente observa, né, de uma maneira bem detalhada, uma organização elegante de um programa baseado em camadas, né? Onde nós temos a camada interface com o usuário, e nessa camada é onde fica localizada a classe principal, e aí na sequência nós temos a camada de negócio, e na camada de negócio nós temos duas classes, que é a classe contato e a classe agenda, né? E nós temos a camada de persistência, onde nessa camada de persistência é onde fica localizado a classe agenda persiste, que é a que efetivamente viabiliza que seja possível persistir dados de um contato no banco de dados, beleza? Pessoal, em termos de implementação, cada um desses pacotes de classes deverão ser implementados, certo? Usando a linguagem Java. Ok? Então, agora nós iremos aprender como nós podemos implementar um programa em Java que é baseado numa arquitetura em camadas. Tudo bem? Então, esse código que vocês estão vendo aqui, é o código que implementa a camada interface com o usuário. Certo? A camada IU, né? Interface com o usuário. Ou o pacote IU, beleza? Se vocês observarem, né? O código, tem uma palavra-chave nova aí, que é a palavra-chave package, né? Package de pacote, beleza? Package de pacote. E o nome desse pacote é agenda.iu. Agenda é o nome do programa e iu é o nome do pacote, beleza? Então, isso é uma norma, né? É uma forma de nós definirmos nomes de pacote. Beleza. E aí a gente observa, né, que a classe principal ela faz parte desse pacote, interface com o usuário. A gente observa que na classe principal, olha um detalhe, ó, duas classes estão sendo importadas, a classe agenda e a classe contato. Observem que a classe agenda ela está contida no pacote negócio, que pertence ao programa agenda. Assim como a classe contato, ela está contida
no pacote negócio, que também pertence ao programa agenda, beleza? Né? E aí nós temos a classe principal ela implementa o método main, e no método main observem como o método main foi implementado. A classe agenda ela está sendo instanciada, né, através do método construtor agenda, eu estou guardando a referência na variável agenda, do tipo agenda, e a classe contato também ela está sendo instanciada, e eu estou guardando a referência de um objeto do tipo contato na variável contato, né, do tipo contato, beleza? Ok? E aí, pessoal, eu posso, por exemplo, através da variável, né, da variável distância agenda, chamar o método adicionar contato, né, adicionar contato, que recebe como argumento de entrada um objeto do tipo contato, beleza? Um objeto do tipo contato, né? Então, a gente observa um exemplo da implementação, né, da classe principal, que faz parte da camada interface com o usuário, implementada através de um pacote, beleza? Eu estou mostrando para vocês agora o exemplo da implementação da classe agenda, né? A classe agenda ela está localizada na camada de negócio, ou localizada no pacote negócio, né, do programa agenda, certo? Tudo bem? E aí a gente observa, né, que a classe agenda ela está localizada efetivamente no pacote negócio. Observe, ó, no início do código, package agenda.negócio, ou seja, a classe agenda ela está contida no pacote negócio. Observem que a classe agenda ela tem um import, né? Ela está importando a classe agenda persist, que é aquela classe que está localizada no pacote persistência, né? Que se refere à camada de persistência de dados. Por isso que eu usei import agenda persistência ponto agenda persist, para viabilizar que a classe agenda ela possa, né? Ela possa interagir com a classe agenda persist. Ok? Beleza? E aí a classe agenda, observem como ela foi implementada. Na primeira linha, eu declarei uma variável chamada contatos, do tipo ArrayList. Essa variável ela vai guardar a referência, né, de um ArrayList, do tipo contatos, ou seja, uma lista de objetos do tipo contato. Desculpem. Na segunda linha, observem que eu declarei uma outra variável, que é agenda persist, do tipo agenda persist. E eu instanciei a classe agenda persist, né? Guardei na variável agenda persist o objeto correspondente, perfeito, né? Implementei o método adicionar contato, que é o método que foi usado anteriormente. Observe aí a implementação do método contato, né? Esse método contato ele recebe como argumento de entrada um objeto do tipo contato, e esse objeto de contato ele vai ser adicionado na lista de contatos, no ArrayList de contatos, através do método add, né? Conforme vocês estão vendo aí, ó, contatos.add recebe, né, um objeto do tipo contato. Beleza, pessoal? Beleza? E aí, hoje as coisas estão um pouco agitadas aqui em casa, pessoal. Tem criança aí visitando a gente aqui, então tá bem agitado. Bom, e aí, observem que através da variável agenda persist, né, que contém a referência do objeto que foi instanciado a partir da classe agenda persist, é possível chamar o método salvar, né? Salvar, passando para ele ou seja, passando para ele a referência de um objeto do tipo agenda, né? E aqui a gente observa o código da classe agenda persist, certo? Que é aquela classe especial, né, que implementa o método salvar, que recebe como argumento de entrada um objeto, né, do tipo agenda, e esse método ele poderá persistir, né, os dados, né, correspondentes numa base de dados. Tudo bem? Observem que essa classe agenda persist ela pertence
ao pacote persistência, né? Que por sua vez o pacote persistência ele faz parte do programa Agenda. Ok? Então a gente observa, né, que é possível organizar o programa, especialmente as classes que fazem parte do programa, por meio de uma arquitetura em camadas, onde em cada camada implementada por meio de um pacote, deverá ser implementada determinadas classes que possuem uma correlação com a camada. Ok, pessoal? Beleza? Então, cada camada implementa serviços, ou seja, métodos, para atender a camada superior. Uma camada somente deve chamar métodos de objetos da camada imediatamente inferior à sua. O modelo em camadas cria maior independência entre as classes, né, de cada camada. Independência. Né? Exemplo, para incluir um novo banco de dados, basta uma nova camada de persistência. Exemplo, para incluir um novo padrão de interface com o usuário, basta adicionar uma nova camada de interface com o usuário. Né? E aí existem outros modelos de arquitetura, que vale a pena que vocês pesquisem, certo? O mais difundido hoje no mercado é o MVC, Model View Control, onde é uma arquitetura baseada em camadas, onde existe a camada chamada Model, que é a mesma coisa que camada de persistência de dados, onde ficam localizados os componentes que vão trabalhar com dados, né? A camada View, que é a camada onde ficam concentradas as classes, os componentes responsáveis por interação com o usuário. E a camada Controller, que é a camada onde ficam localizadas as classes que implementam a lógica de negócio da aplicação. Aqui eu coloquei uma bibliografia, né, de livros que eu já tinha passado para vocês. Beleza, pessoal? Hoje realmente a minha casa aqui está uma bagunça. Desculpem aí pelos ruídos, né? Ok? Eu vou postar um exercício relacionado à arquitetura em camadas. Hoje o negócio aqui realmente está pegando fogo. Tem criança aqui, meu filho está agitado, está brincando. E eu tentei isolar aqui o escritório, mas não consegui, tá bom? Eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula.